Paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E nós já estamos nos encaminhando para o final. Já estamos aí há cerca de 3 lições para o encerramento do trimestre e já na expectativa de um novo trimestre que vem, não é? Falando sobre essa questão missionária. Mas enquanto isso, estamos aqui. Nós vamos, nesta oportunidade, falar sobre a lição de número 11, que você pode acompanhar aí pela capa, não é? Essa capa nós procuramos, como sempre, seguir esse mesmo padrão, mas sempre colocando alguma ilustração referente à lição propriamente dita. E essa lição, a capa dessa lição, não é? Das revistas, está muito interessante porque faz alusão ao fato de Jesus andar sobre o mar. E evidentemente está falando dessa convicção que nós, como cristãos, devemos ter no nosso caminhar cristão, né? Então, como Jesus andou sobre o mar, nós também devemos ter esta convicção de andar sobre o mar da dúvida, sobre o mar das falsas teologias, passando por cima de tudo isso, vencendo todas essas adversidades em o nome do Senhor, tá bom? Meus queridos, vocês podem acompanhar aí o nosso gráfico esboço, onde nós temos o título da lição, Cultivando a Convicção Cristã. O nosso textuário diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. E a nossa verdade prática nos informa: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Ou seja, nós vivemos tempos de adversidades e cultivar uma convicção de fé é importantíssimo para que a gente não caia nesses engodos, nesses enganos, em todas essas coisas que estão acontecendo aí, que infelizmente estão também levando, não é, alguns, até homens de Deus, outrora homens de Deus, a fraquejarem na fé, por darem ouvidos, né, a esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônio que estão aí. Então, sim, é preciso que tenhamos convicção. Queridos, você pode acompanhar aí o gráfico, o esboço, tá bom? Esse gráfico esboço, ele está sempre dentro dessa mesma prática, dessa mesma, desse mesmo esquema que é feito, não é? Você tem aqui o primeiro ponto: convicção espiritual, convicção moral, convicção social. E aí tem os desdobramentos: convicção espiritual no poder do Espírito, confiando em Deus, fidelidade na pregação. Convicção moral, retidão nas ações, reputação ilibada, vida irrepreensível. E na convicção social, temos aí falando do bem-estar comum, da dedicação altruísta. E aí nós temos a nossa conclusão. Meus irmãos, indo aqui para o tópico primeiro, para nós ganharmos tempo e o vídeo não ficar muito longo e os irmãos não se enfadarem com isso, né? Nós temos aqui na nossa introdução, é interessante que sempre o comentarista, sempre a lição, né? Eles colocam a palavra-chave para esta lição. E a palavra-chave para esta lição, de fato, é a palavra convicção. Mesmo porque você vê que esta palavra convicção, ela se repete nos 3 subpontos, né? Como nós falamos aqui: convicção espiritual, moral e convicção social. Então, não poderia ser diferente. A palavra-chave aqui é convicção. E quando a gente estuda a raiz dessa palavra, especialmente no latim, ela vem da palavra convictio, que quer dizer prova ou refutação. Algo que é provado para refutar, né? A palavra também ela deriva de convincere, né? Convincere, que quer dizer vencer ou
superar decisivamente, tá bom? Convicção, então, irmãos, nós temos aí que a definição de convicção significa ação de convencer. Então, se nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, pela graça de Jesus, essa ação da graça, essa ação do Espírito, ela foi importante para o nosso convencimento. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então é ele que convence, tá? E nós fomos, digamos assim, atingidos no bom sentido por esta ação do convencimento do Espírito Santo. Por isso que não podemos fraquejar. Por isso que não podemos andar vacilantes. Porque essa ação de convencimento, ela fala de uma ideia fixa, de uma opinião, né? Na realidade é uma ideia, é uma opinião, tá bom? Mas que ela é também fixa e absoluta. A fé, o Evangelho, a graça de Deus é uma ideia, é uma opinião, é um fato que se transforma em algo fixo e absoluto. Esse é o ponto, não é? Não podemos voltar atrás, porque tudo isto se trata de um fato, se trata de uma ideia que é absoluta, por isso que ela é fixa, por isso que ela é firme, por isso que ela não pode ser vacilante, por isso que a gente precisa cada dia mais estar convicto, tá bom? Da nossa salvação. E isso vai gerar em nós essa firmeza de propósito, essa certeza de que nós realmente estamos no caminho certo. Tá bom, irmãos? E há aqui alguns subsídios que nos dão esse respaldo para nós termos esta convicção que estamos no caminho certo. Isso aqui é importante, tá bom? Então, meus queridos, você pode acompanhar aí. Nosso primeiro ponto vai falar sobre a convicção espiritual e o subponto poder do Espírito. Então, vai citar aqui aquele caso do jovem, não é? Da visão que Paulo teve do jovem, aparecendo para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E é a partir dessa revelação que a mensagem da cruz foi anunciada em Filipe, depois em Tessalônica, não é? Meus irmãos, o que é que nós podemos abstrair daqui? O que é que nós podemos aprender daqui? Tirar de ensinamento desse ponto? É que o Espírito Santo, na época de Paulo, dirigia todos os atos deste apóstolo, assim como os demais apóstolos. Então, mesmo que em algum momento, porque antes desse fato, desta visão de Paulo, você tem aquele momento em que o Espírito Santo impede ele de ir para tal lugar. E o Espírito Santo nos impediu. Então nós precisamos entender que a nossa trajetória, a nossa caminhada, tudo que nós fazemos aqui, precisa ter esta convicção espiritual, precisa ter este convencimento espiritual, precisa ter este elemento espiritual, tá bom? Porque a gente não sabe quando o Espírito impede. Então, professor, presta atenção que aqui tem uma lição muito importante, viu? Vai haver momentos em que o Espírito Santo vai fechar a porta. Então, de repente, era para você ir para uma determinada igreja, fazer um trabalho, mas por algum motivo a porta se fechou. Por algum motivo o Espírito Santo impediu. Então, você precisa estar à disposição da vontade do Espírito, porque vai ter momento que ele vai dizer não.
Porém, vai ter momento que a convicção vai ser tão forte, tão poderosa, que Deus pode fazer isso até mesmo através de uma visão. Foi mais ou menos essa mesma revelação que motivou os nossos pioneiros a vir para o Brasil, especialmente no Pará. Porque o Espírito estava direcionando eles. Não é? Então é a mesma coisa. Então a gente precisa entender, em algum momento o Espírito vai dizer, não, não é para ir, não vá, vai fechar mesmo as portas, não é? Mas em outro momento ele vai abrir as portas, em outro momento ele vai usar pessoas, em outro momento ele pode sim revelar, mostrar que é aquilo mesmo que ele quer que você vá fazer. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos a convicção de que andamos não na carne, mas sim no Espírito. Então, como diz aqui a lição, é preciso deixar claro que o Evangelho não foi pregado como um discurso da racionalidade, não é? Mas foi pregado, sobretudo, no poder do Espírito e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. Esse ponto aqui é algo importante, porque eu preciso falar uma coisa em que, infelizmente, nós estamos envolvidos nisso. Há um debate muito grande nas redes sociais, entre os grandes líderes, entre os grandes homens de Deus, que até hoje estão debatendo se o Espírito Santo, os dons do Espírito estão ativos ou não estão ativos, não é? Cessacionista e continuista. Nós, assembleianos, somos continuistas porque o Espírito Santo continua agindo. E dessa forma, eles que são cessacionistas não gostam dessa nomenclatura, porque para eles não são cessacionistas, mas na prática são, porque eles estão negando a ação do Espírito Santo. Eles estão negando que o Espírito Santo pode agir de maneira sobrenatural, através de uma visão, através de um sonho. Sim, pode agir. O que me chama mais atenção, meus amados, é esse ponto aqui da sobrenaturalidade do Evangelho. Eu ressaltei aqui, coloquei aqui na minha revistinha, não é? Mostrando aqui esse ponto. A sobrenaturalidade do Evangelho em contrapartida ao racionalismo evangélico. Então, esse racionalismo, essa coisa da intelectualidade exagerada, extremada, é que nós estamos vivendo aí essas novas teologias. Tudo foi descambar para isto. Porque se tirou a sobrenaturalidade do Evangelho, se tirou a ideia de que o Espírito age de maneira sobrenatural, porque, afinal de contas, uma coisa que os nossos irmãos cessacionistas precisam entender é que Deus é Espírito, não é carne. Então, se Ele age no Espírito, Ele age na sobrenaturalidade. Isso é um fato. Então, a gente não pode, nós não podemos, irmãos, se eles estão agindo dessa forma, achando que é tudo uma questão de mero intelectualismo, o problema é deles. Interessante que nós aceitamos o intelectualismo, mas aceitamos também a sobrenaturalidade, a espiritualidade, que está acima desse intelectualismo. Está acima de qualquer racionalidade humana. Vamos dar um exemplo? O que você acha de alguém que era filho de um dos líderes daqueles grupos palestinos, o Hamas, e de repente aquele filho daquele líder que seguia a mesma ideologia dos pais, no confronto com Israel, no entendimento do Deus de Israel, mas de repente esse líder tem uma visão de Jesus e a vida dele muda radicalmente, tanto que precisa
sair do convívio familiar. Muitas vezes é até expulso, porque a família não vai aceitar que aquele homem que outrora cultuava a divindade da sua religião, agora deixou para aceitar um outro Deus. E como isso pode acontecer se não for por esta sobrenaturalidade? Um detalhe importante, se vocês pesquisarem nas agências de missões, vocês vão ver muitas notícias disto se repetindo. De muitos desses irmãos, desses amigos, digamos assim, se convertendo a Cristo por causa de visões sobrenaturais que eles têm tido, meus irmãos. Então não é possível nós nos abstermos disso. Deus continua agindo do jeito que Ele quer e não existe racionalidade no mundo, teologia no mundo que possa negar isto. Porque se negar, está negando a essência do próprio Deus, da forma como Ele age, tá bom? Então a gente precisa refletir sobre isso aí, tá bom? Meus amados, o apóstolo, ele fala da sua confiança em Deus, essa convicção é a confiança em Deus, e esta confiança, ela ocorre mesmo nos padecimentos que ele sofreu. Nós falamos aqui na semana passada dos sofrimentos de Paulo, chicotadas, açoites, assaltos, traições. Mas ainda assim ele permaneceu firme. Aqui neste caso, em especial, ele está falando daquele momento em Tessalônica, quando eles foram espancados com varas, colocados no cárcere, com os pés no tronco, aquela posição horrível, mas ele estava lá, não é? Paulo e Silas, não é isto? E apesar de feridos, apesar de espancados, apesar de perseguidos, presos, que isto é uma coisa que me causa assim, um certo constrangimento de alguns querendo dizer que a igreja não pode passar por esse tipo de perseguição, como se a igreja lá do passado não tivesse tido todo esse tipo de perseguição. Eles passaram, sim, irmãos, por grandes tribulações. E a igreja de hoje não está isenta disso. É isso que precisa ficar claro. Não podemos ceder a este evangelho adocicado que está sendo pregado por aí. Então esses homens, eles estavam na prisão, eles estavam com os pés no tronco, eles tinham sido espancados, mas ainda assim eles cantavam, eles glorificavam, eles adoravam. E aqui tem uma lição linda, que é quando nós adoramos, quando nós glorificamos em meio às tribulações. Porque, irmão, tudo isso tem a ver com a nossa convicção. Se eu e você não estivermos convictos disso, nós não vamos ter força para orar, não vamos ter força para louvar, não vamos ter força para adorar a Deus. E eles estavam adorando, eles estavam cantando, até que os céus se movem, não é, irmãos? Eu acho lindo isso. Há um artigo muito antigo, eu não sei se é de Eurico Bergsten, é um desses homens aí do passado, das nossas Assembleias de Deus, que foi publicado, inclusive, no Mensageiro da Paz. Eu só me lembro do título do artigo, mas é muito lindo. Eu li na época, eu era ainda um adolescente, e me chamou muita atenção. A voz dos terremotos. Quando Deus falou através de terremotos, não é? Assim como Deus, essa sobrenaturalidade que nós estávamos falando agora há pouco. Assim como Deus se manifestou para Elias na caverna, naquele terremoto, naquele fogo, naquele terremoto que despedaçava a penha, não é? Os rochedos. Assim como ele se manifestou na morte de Cristo, um terremoto, uma escuridão. E assim como ele se manifestou aqui nessa prisão, é como se esse terremoto de Deus estivesse dizendo: olha, agora vocês vão ser livres,
as cadeias caíam, porque eles estavam convictos, aleluia, do que eles estavam fazendo. Estavam presos. E aí me faz lembrar o texto de Pedro. Gosto muito de fazer essas correlações. Pedro diz assim, olha, se vocês tiverem que ser presos, sejam presos como benfeitores, não como malfeitores. Então, quando um crente é preso porque foi pego em desonestidade, que é o que a gente vai falar aqui a pouco, não adianta querer se fazer de vítima. Você foi preso porque teve um motivo. Esses homens aqui eram presos e não tinham motivo, mas eles estavam lá louvando a Deus. Aleluia. Meus amados, terceiro subponto fala sobre fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, com imundícia ou com fraudulências. Ou seja, que a doutrina cristã ela não advém de fábulas, de condutas imorais, de artifício, porque esta pregação precisa ser autêntica. Professor, você que ensina a palavra, precisa entender isso. Nós devemos ensinar a palavra autêntica. Não é o seu posicionamento, não é a sua ideia, não é o seu achismo. A Bíblia diz o que ela quer dizer, regra básica da hermenêutica. Você sabe disso. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, então ela diz o que ela quer dizer. Ela se autoexplica. Eu não tenho que dizer os meus achismos. Então a pregação ela precisa ser, irmãos, autêntica. O ensino da palavra precisa ser autêntico. Então, infelizmente nós estamos vendo isso acontecendo. Muitas pregações que tem tudo de coach, que tem tudo de treinamento para líderes empresariais, que tem muitas coisas desse tipo, mas não tem autenticidade do Evangelho. Paulo, ele está aqui confrontando os falsos apóstolos, ele vai fazer muito isso, porque esses falsos apóstolos se infiltravam. Você se lembra daquele momento que ele está saindo lá de Éfeso, chama os presbíteros da igreja. Eu acho muito lindo aquilo ali, não é? Ele diz claramente, olha, eu não cessei de anunciar o evangelho para vocês, com lágrimas, porque eu sei que depois da minha partida surgirão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, e entre vocês mesmos vão surgir esse tipo que não vão perdoar o rebanho, ou seja, falsos apóstolos, falsos líderes, falsos pastores, que é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. E infelizmente isso envergonha o evangelho, meus irmãos. Envergonha o evangelho. Não só envergonha o evangelho, como causa prejuízo ao evangelho. Você quer saber como causa um prejuízo? Porque o ímpio que olha aquele homem, aquele que se diz pastor, cometendo torpeza, coisas erradas, ele vai dizer, eu nunca quero ser um crente. Igual esses aí eu não quero ser. Porque infelizmente eles vão tomar esses maus exemplos e vão generalizar como se todos fossem desse jeito. Daí, professor, a nossa responsabilidade de nós sermos cada vez mais retos nas nossas ações. É o que fala aqui. Vamos lá para o segundo ponto. Convicção moral. Veja que convicção é isso que nós estamos falando. Firmeza. É você ter a firmeza, a certeza da sua moralidade. Então, aquele cristão que é firme na sua moral, ele não anda com mentira, ele combate a mentira com a verdade, ele combate as palavras torpes. Palavras torpes aqui pode ser desde palavrões, quanto outras palavras ofensivas, porque também tem isso. Conhecia pessoas que diziam, eu nunca disse um palavrão na minha vida, crentes, né? É verdade, mas em compensação, se você disser uma palavra torpe, uma palavra ofensiva, ainda que não seja um palavrão para alguém, isso é uma palavra torpe que vai gerar problemas, que vai gerar tristezas para as pessoas.
que vai gerar constrangimento entre as pessoas. Então, nós precisamos ter essa firmeza na nossa moralidade para que a gente saiba, meus irmãos, como agir. Então, deixar as palavras torpes. Eu me lembro que houve um tempo aí em que havia pessoas defendendo os palavrões, né? Há vídeos na internet de pessoas que se dizem pastores, mas dizendo palavrões horrorosos nas pregações. E isso não tem a ver com aquilo de me fazer de louco para ganhar os loucos. Não, senhores. Não, senhores. Não vamos deturpar a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter, irmãos, esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. A firmeza moral e passa por a nossa honestidade. Quer dizer, como é que você combate a desonestidade? Com a honestidade. Então, nós tivemos cenas lamentáveis aí, naquela época da política, de pessoas, né, na época do mensalão, de pessoas recebendo a propina e abraçando os outros para orar e agradecer a Deus. E ainda dizendo, tu sabes, Senhor, que nós somos falhos. Acabou de receber a propina da corrupção, mas estava ali agradecendo a Deus e se lamentando por ser falho. Então, irmãos, quando esse tipo de situação ela explode, eu quero dizer explode, vai para as mídias sociais, isso é um prejuízo à causa do Evangelho. Nós precisamos ter convicção da nossa moral, e eu não estou falando aqui de uma coisa que é fácil. Não é fácil você viver na verdade. Em algum momento você vai ser confrontado para a mentira. Eu acho muito lindo uma cena do filme Corajosos, em que um cristão lá, ele é colocado numa situação para cometer uma certa desonestidade, uma certa corrupção. E ele diz que vai pensar sobre isso. Aliás, o chefe dá um tempo para ele pensar. E quando ele chega no outro dia, ele, mesmo disposto a perder o emprego, mas ele diz, eu não posso aceitar. Por que você não pode aceitar? Porque isso é contra a minha fé. O meu Deus não ia se agradar de mim. E ali, na verdade, era um teste, porque eles estavam fazendo esse teste com todos os outros, e todos os outros diziam que entravam no esquema. Aquele cristão foi o único que disse, não, eu não vou entrar nesse esquema, porque isso aí é contra o meu Deus. E ele foi promovido. É uma situação que é possível de acontecer. Antigamente se dizia que os patrões, as pessoas gostavam de fazer negócios, né, com crentes, porque existia aquela ideia de uma vida, como diz aqui, de uma reputação ilibada, de uma vida irrepreensível. Hoje não é mais, meus irmãos. Hoje não é mais. Hoje nós temos que tentar aparar as arestas, temos que tentar dizer para as pessoas, porque eu falei para vocês agora há pouco que isso é um prejuízo ao Evangelho. Então nós temos que dizer para as pessoas que nem todos são desse jeito, nem todos os pastores agem dessa forma, de maneira desonesta, de maneira errada. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Aonde essa crise ética se instalou dentro da igreja. Sim, senhores. Hoje existem sites especialistas em mostrar o que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas, né? Essa crise ética, essa desonestidade que acontece muitas vezes com alguns líderes que não estão fazendo bom uso daquele valor, dízimos e ofertas que são ofertados às igrejas. E nós não podemos, empurrar isso para debaixo do tapete. Não, senhores. Precisa ser falado.
precisa ser denunciado. Porque se acontecer com um membro, como eu, ou qualquer um outro pastor, ou qualquer um outro membro, o que vai acontecer? Podemos ser até disciplinados, mas uma liderança maior não pode ser disciplinada? Pode sim, deve sim, porque inclusive isso é bom para que se saiba que não é para ter esse mesmo procedimento. Então, injustiça, adultério, quantos adultérios não têm acontecido? E se tem passado a mão por cima, e alguns até vão até o final da história, vão até na conclusão da história, não é? Não só no adultério, como a separação e o contrair um novo matrimônio. Meus irmãos, isso tem acontecido muito. A imoralidade, a pornografia dentro das igrejas. Há uma pesquisa, não é, que mostra que há pastores que são viciados em pornografias, não é? Principalmente porque você tem aí uma facilidade com a internet. A internet tem muita coisa boa, é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta, mas ela pode ter esses desvios ou essas opções que vão fazer com que qualquer pessoa se desvie. Todos nós precisamos estar atentos a isso. Tá bom, irmãos? Então, meus queridos, precisamos ter uma reputação ilibada. Reputação ilibada que é a mesma coisa de vida irrepreensível, é um adjetivo, né? Esse adjetivo irrepreensível denota uma conduta que ninguém tem que dizer nada. É aquela pessoa em que não há dolo, em que não há engano, em que você não tem nada nesse nível aqui para apontar em relação a essas pessoas, tá bom? Então isso é muito importante nós termos nos dias de hoje, porque, meus irmãos, porque nós somos alvos, as pessoas estão nos vendo, muitas vezes a única Bíblia que uma pessoa não crente vai ler é a vida de um cristão de vida ilibada, a vida de um cristão irrepreensível. Mas ela pode ter outras leituras de cristãos que não são irrepreensíveis, são repreensíveis. E isto, volto a dizer, volto a enfatizar, causa prejuízo ao Evangelho, tá bom? Partindo para o final, tópico 3, nós temos aqui convicção social. Lembra que nós estamos falando aqui de convicção e acredito, professor, que é outra palavra que você pode usar como sinônimo é firmeza, tá bom? Então, se estamos falando de firmeza, de convicção social, estamos falando de firmeza social, porque, na verdade, o cristão precisa também alcançar essas camadas sociais da sociedade para atingir as necessidades físicas e espirituais, tá bom? Porque, de fato, nós precisamos, irmãos, entender que o Evangelho, ele é para todos. Há um grupo aí que acha que o Evangelho é só para a elite, só para os grandes, só para aqueles que têm dinheiro, não é? Mas não, o Evangelho, ele visa aliviar o sofrimento, tá bom? Produzindo bem-estar social entre os irmãos. Aliás, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Primeiramente, eu quero mostrar essa charge, né? Que, aliás, ela é baseada até num texto de Tiago, se não me falha a memória, né? Então está ali alguém com um folheto, né? Dizendo para uma criança, né? E essa criança visivelmente é uma pessoa marginalizada, é uma pessoa que está passando por necessidades, não é? Então ele está dizendo ali, tome, filho, esta porção do pão do céu. É um folheto sobre a palavra de Deus. Não está errado entregar um folheto, não está errado evangelizar, não está errado falar da palavra de Deus. A gente precisa falar. Irmãos, precisamos entender isso. Olha, o pão
ele é o pão que veio do céu e o pão que veio da terra, tá bom? Jesus trata muito claramente sobre isso aí, se não me falha a memória, acho que é João 10. Aquele discurso longo de Jesus, porque as multidões estavam indo atrás de Jesus, não é? Porque ele tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e agora eles estavam de novo indo lá. Então Jesus vai fazer um discurso longo para falar do pão do céu. E o que Jesus estava dizendo, olha, vocês estão atrás do pão que perece. Vocês precisam comer o pão, uma comida especial. Eu tenho uma comida especial. Então Jesus vai se revelando aos poucos até ele chegar àquele momento de ser mais incisivo e dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E como se eles ainda estivessem argumentando, Jesus vai e diz, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava falando da palavra. E eles estavam falando desse pão da terra. Gente, pão do céu, pão da terra. Nós não podemos ficar só com o pão do céu sem dar o pão da terra. E não podemos inverter essa ordem. Dar somente o pão da terra em detrimento do pão do céu, que é o que as ideologias de esquerda fazem. Inclusive até evangélicos de esquerda, né? Eles se baseiam nisto aqui. Veja que nós estamos confrontando essas duas coisas. Nós não podemos agir como esse da charge que diz, ó, tá aqui o pão do céu. E o rapazinho responde, tá bom, moço, mas eu preciso do pão da terra também. Eu estou precisando de comer. Eu estou com fome. Veja, faz sentido isso, não faz? Ele pode muito bem dar o pão da terra, mas ele pode muito bem dar o pão do céu. Mas ele também pode dar o pão da terra, porque a Bíblia diz, Tiago fala sobre isso. Se alguém despedir o irmão que vem, né, com alguma necessidade, dizendo, vai em paz, Deus te abençoe, que tipo de fé é esta nossa? Então, meus irmãos, nós precisamos equilibrar os pontos, mas com prioridade ao Evangelho, tá bom? Eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês. Esse gráfico é interessante, irmãos, porque ele está falando da grande comissão. A grande comissão é, na realidade, o mandato espiritual. Você lembra que nós temos aqui um gráfico que é um assunto excelente, que eu não entendo porque quase ninguém fala sobre ele, né? O mandato cultural, crescei, multiplicai, frutificai, dominai, não é isso que está lá em Gênesis? Mas aqui, o mandato cultural, o mandato espiritual, melhor dizendo, que trata da cultura do reino de Deus, Jesus, ele começa exatamente com o ide, que é a pregação do Evangelho. Ide, ensinai, batizai. Agora, é claro que dentro desse ide, dentro desse ensinai, está também implícito todas as outras, digamos assim, os outros desdobramentos desse evangelho. O que é, então, esse ide, ensinai? Recolocar o homem no plano original, aquele plano lá atrás que foi perdido, proclamar o evangelho em palavras e em ações a todos os homens, integrando eles espiritual e socialmente à igreja local. Bom, então, se você entende que é espiritual e social, você está entendendo então a prioridade. Qual é a prioridade? É ao evangelho, a pregação do evangelho. Mas socialmente essa pessoa também precisa estar inserida, tá? Qual é o significado disso, irmãos? Ali está, você pode acompanhar. É a missão integral da igreja, com o evangelho todo para o homem todo. É o pacto de Lausanne, é isso que foi feito por vários evangélicos. Você prega o evangelho completo para o homem todo. O evangelho na sua espiritualidade, o evangelho na sua materialidade, ou seja,
naquilo que o homem necessita, na parte social, na parte material, porque também não é só comida, não é? É roupa, é abrigo, é trabalho. Tudo isso, irmãos, deve ser feito. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Fico muito triste quando eu vejo que essas coisas ficaram relegadas a debates ideológicos. Então, se por um lado você tem aí alguns que dizem, não, a gente precisa só pregar o evangelho, mas não tem que ajudar quem está necessitado. Por outro lado, você tem aqueles outros que dizem, a gente precisa ajudar o necessitado, e aí você entra numa guerra ideológica, porque esses partidos, eles trabalham muito essa parte do social, e aí o que é que faz? Esquece o espiritual. Por isso que nós estamos colocando aqui que deve haver um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, frise-se que é um ponto de equilíbrio, mas com ênfase no espiritual. Que também não adianta nada você só fazer o contrário. Você inverter as polaridades. Vamos tratar aqui só do social e não dar o pão espiritual, que foi o que Jesus fez com aqueles discípulos que estavam, não é? Seguindo ele. Tanto é que quando Jesus disse, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo, e muitos o deixaram. A Bíblia diz que muitos o abandonaram. E os discípulos, Jesus diz para ele, vocês também não querem ir? É quando eles disseram, Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, para encerrar, esse gráfico é muito importante, tá? Eu queria muito que vocês também falasse a respeito dele. Para encerrar, eu quero, nesse último ponto aqui, que trata sobre a dedicação altruísta, não é? Paulo aqui ele fala do seu próprio apostolado, do seu altruísmo na pregação do evangelho, na preocupação com os seus irmãos. Então, o que Paulo fazia, meus irmãos, porque eu volto a frisar aqui, vocês sabem que naquela época já existiam os falsos apóstolos que estavam pregando evangelhos heréticos, e não só isso, mas estavam tirando dinheiro dos irmãos, estavam enganando os irmãos, como tem hoje. Hoje tem muitos aí profetas de live, profetas que só estão enganando as pessoas. Então, irmãos, Paulo, ele fazia questão de mostrar que ele não era igual a esses outros. Então, ele evitava ser comparado com os falsos apóstolos que roubavam os irmãos. Esse tipo de distinção precisa estar clara nos dias de hoje, exatamente para que as pessoas que estão fazendo a leitura errada daquele líder que só fala em dinheiro, daquele líder ou daquela pessoa que só quer saber de tirar o dinheiro, de se aproveitar da lã das ovelhas, precisamos fazer a distinção, porque nem todos são assim. Enquanto há pregadores que cobram cachê altos, né? Pregadoras também, tivemos aí a polêmica de uma grande pregadora jovem, 40 mil reais para uma pregação. Há pregadores que não recebem nada. Eu mesmo conheço homens de Deus que se vieram de uma viagem, de uma cidade longe, veio pregar o evangelho, mas não recebeu ajuda nenhuma. Isso é desumano, meus irmãos, porque Paulo dá essa receita. Ora, se a lei dizia que o boi que trabalha, que debulha, ele não pode ter a sua boca atada, ele precisa ser alimentado. Aí ele vai e diz, quem trabalha do evangelho, que viva do evangelho. É claro que nós também não somos a favor de repente, um líder
que trabalhou em uma grande instituição, ou foi um grande empresário, ou mesmo se aposentou com um alto salário, não tem muita necessidade dele receber um alto salário da igreja. Não vejo isso como uma coisa muito correta. Mas aquele que trabalha direto do Evangelho, como um missionário que vai para uma terra estranha pregar o Evangelho ali, está correto ele ser remunerado pela igreja, sustentado pela igreja, meus irmãos. Meus queridos, eu agradeço vocês estarem aí nos ouvindo até agora e peço que vocês orem por nós. Agradeço as palavras de carinho que os irmãos têm demonstrado ao nosso trabalho. Queremos dizer para vocês que estamos fazendo aqui aquilo que Deus nos chamou para fazer e estamos gratos a Deus por isso. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma escola dominical cheia da presença de Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Amém.